Gente, muito boa noite. Tudo bem com todo mundo? Coisa boa. Quem não tá vai ficar. E hoje, o convite para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu dar o orgulho para aqui não. O convite para a gente conversar um pouquinho hoje é para que a gente possa falar a respeito da casa espírita. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Vamos começar com a pergunta logo uma vez. Não, mas calma, água da câmera. O que nós vamos fazer aqui hoje, gente? Um de cada vez, todo mundo falar ao mesmo tempo, dá bagunça. Eu não consigo ouvir. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Na casa espírita. Buscar harmonia. Opa, melhorou aí. Agora os encarnados falando. Como é que é? Buscar harmonia. O que mais? Achar o caminho. Boa, boa. O que mais? Buscar o caminho, buscar a harmonia. Trabalhar a compreensão. Trabalhar a compreensão. O que mais? Achar a paz. Buscar equilíbrio. Boa. Hã? Achar a paz. Achar a paz. Boa, boa. Inclusive diz que essa aí é a característica dos espíritos puros. Quando eles chegam lá na frente, modelo teórico, a gente nem sabe direito o que é, mas quando a gente chegar lá, é um estágio de paz. Que bom. Todo mundo veio buscar isso aqui, mais algumas coisas, imagino, né? Se a gente for ouvir aqui, tem mais um monte de coisa. E onde é que está isso aqui? É nos tijolos? É na laje? É nos quartos que estão aqui? Onde é que está isso que vocês vieram buscar? Dentro de cada um. Dentro de cada um? Rapaz, quem falou dentro de cada um? Boa. E é interessante. Você abriu, você levantou a bola para cortar. No vôlei, né? Assim, né? Tem um levantador. Mais alguma coisa além de dentro de nós? Onde é que está? Dentro da própria comunidade da casa. Dentro da comunidade da casa. Na palestra, na convivência, no passe, no conjunto, né? Eu entendi perfeitamente o que você falou, tá? Mas eu vou dar uma aqui de advogado do capiroto. Se está dentro de nós, por que a gente tem que vir para cá para buscar? É só para fazer uma polêmicazinha, tá? Fica tranquilo que nós vamos chegar lá na frente. Mas se está dentro de nós, por que a gente vem para cá buscar? Para quê? Para que precisa sair lá da casa de vocês, vir aqui, sendo que as leis de Deus, inclusive, segundo o livro dos Espíritos, já estão na nossa consciência. Olha que interessante. Então, já fomos criados com a lei de Deus na nossa consciência. Se já está dentro de nós, né, muito além do cérebro, por que a gente tem que vir aqui? Cada um tem uma centelha divina. Cada um tem uma centelha divina, boa, Que atrai ela para fazer ela florescer. que atrai para fazer ela florescer. Não dá para florescer sem a casa espírita, não? Não dá, até então não dá. Só tem salvação na casa espírita, gente? Não. Tem mais onde? Em outros tempos, de outras Em outros tempos, na igreja evangélica, por exemplo, tem um monte de gente sincera lá que louva a Deus e consegue evoluir. Sim. Na igreja católica Sim. também tem gente sincera lá que se esforça no bem e consegue evoluir. Boa. No budismo não tem não, né? Só gente atrasada, é isso? Também não. Tem também gente devotada lá no budismo que consegue evoluir. Então eu entendi. Agora vocês me explicaram correto. Só existe evolução dentro da religião. Não. Também não. Não. Gente, vocês estão dificultando minha vida. Então quer dizer que fora da religião também tem pessoas que estão evoluindo? Sim. A evolução é inerente à crença. A evolução independe da crença da pessoa? Sim. Então, por que a gente se filia à corrente do espiritismo? Porque a energia aqui é mais forte. Bom, vamos começar a falar algumas coisas interessantes. Falou que a energia aqui é mais forte. É uma energia mais forte. Saravá, meus filhos. A energia aqui é mais potente. Opa, no espiritismo a gente não tem dogma. Lembrando, tá, gente? Dogma
é aquilo que você segue cegamente. Então, não significa, dogma não é necessariamente uma coisa que você não abre mão. Tem algumas coisas que nós não vamos abrir mão. Por exemplo, nós não vamos abrir mão da nossa honestidade espiritual. Quando ele fala que não tem dogma na doutrina, ele está dizendo que não existe nenhuma ação de ninguém, nem de Augusto, nem de qualquer outro espírito que trabalha aqui na casa, que comanda, e vai pedir para você fazer uma coisa que você não possa pensar e refletir sobre isso. Na verdade, é o contrário. Eles querem que a gente pense e reflita. É tão legal essa brincadeira que a gente faz em relação ao papel da casa espírita. Por que esse cenário é importante? Tá? Tem um irmão nosso, companheiro já desencarnado, chamado José Herculano Pires. Uma potência, um cara com inteligência fora do comum. Ele escreveu um livro chamado O Centro Espírita. Na introdução do livro dele, chamado O Centro Espírita, ele fala um negócio muito legal. Ele fala lá que se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e o seu significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Forte, hein? Quer dizer então que nós somos melhor que as outras religiões? Não. Vamos chegar lá e vamos explicar bem isso. E ele prossegue. Só que muitas vezes, o que a gente faz? O que fazemos em todo esse vasto espaço, né, desse continente espírita, é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo. Que tem esquisito? Igrejificar o espiritismo. O que é isso? Igrejificar o espiritismo. Acho que é criar bases semelhantes a outras religiões. Criar uma base semelhante a outras religiões. Que, na verdade, tem esses dogmas e tem essas questões que não cabem à doutrina. Tem alguns dogmas e algumas questões que não cabem à doutrina. Boa. O que mais que é igrejificar alguma coisa? Igrejificar. O que seria igrejificar alguma coisa? Eu vou igrejificar meu carro. Vou transformar o meu carro em quê? Em uma Igreja ambulante. igreja. O que é igrejificar o espiritismo? Transformar o espiritismo em uma igreja. E a primeira coisa que a gente pensa aqui é justamente isso. Nós não estamos vindo a uma igreja. Nós estamos vindo a uma casa espírita. Nenhum de vocês é obrigado a acreditar em absolutamente nada do que é dito aqui. O convite que a gente faz o tempo inteiro é a refletir e a pensar diferente do que a gente tem pensado até então. Porque a gente aprende dentro da doutrina espírita que se a gente começa a pensar diferente, a vida da gente começa a ficar diferente também. É essa a ideia. Quando Herculano Pires fala que a gente tem que fugir da igrejificação do espiritismo, é a gente entender que a gente não está aqui pelos dogmas, a gente está aqui para refletir sobre algumas coisas. E ele também está dizendo que o espiritismo tem alguma coisa muito importante para poder fornecer à humanidade. Dentro dessas parcelas de verdade, o espiritismo tem uma contribuição muito importante. E se essa contribuição que o espiritismo traz for aplicada na sociedade, essa verdade seria capaz de transformar o espiritismo no mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Eu trouxe aqui, a título de bate-papo mesmo, de conversa que a gente faz, o artigo 1º do Estatuto do primeiro centro espírita do mundo, chamada, na verdade, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas onde é que você achou esse estatuto? Foi procurando lá no cartório? Não. No livro dos médiuns, como Kardec está trabalhando ali sobre as reuniões mediúnicas e como as coisas acontecem, ele achou interessante, lá no capítulo 30, de uma das principais obras do Espiritismo, colocar um modelo de estatuto para sociedades espíritas que iam se constituir no futuro. Então ele mesmo fala,
aqui não tem nada de regra, não tem nada de absoluto, não tem nada de dogma. Eu vou dar uma sugestão aqui de um estatuto para vocês dirigirem lá os grupos espíritas que vocês quiserem fundar. E a primeira coisa, o artigo 1º desse estatuto, que está lá no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas. Então, se aquela pergunta doida que eu fiz no início, o que nós estamos fazendo aqui? A primeira resposta para isso é: estamos aqui para entendermos melhor os fenômenos relativos às manifestações espíritas. Primeira coisa. Então, a gente está lá na nossa casa, a consciência nossa pode aflorar, a gente pode evoluir e crescer em qualquer linha religiosa ou até fora dela, mas a gente entende que se nós estudarmos esses fenômenos espíritas, esses fenômenos que vêm dos espíritos, dentro ou fora do corpo, encarnado ou desencarnado, a gente consegue evoluir mais rápido. E é bem interessante que nessa época, Kardec já, enfim, inteligente o camarada era. E ele vai dizer lá no próprio artigo 1º que a gente estuda esses fenômenos relativos às manifestações e a aplicação disso às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Isso aqui dá para a gente falar 1 hora, mas não vou me prender nisso. As questões de política, de briga religiosa e de economia social lhes são interditas, são proibidas, devem ser evitadas a qualquer custo. E eu não estou falando aqui, gente, filosofia política não, são outros 500. Estou falando aqui de política poder, estou falando aqui de economia social, poder, economia prática no dia a dia e brigas religiosas. Nós não estamos aqui para ficar debatendo apologética espírita. Você deve estar pensando se isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Apologética espírita. Mas quando a gente estuda teologia, nos cursos de teologia normais, protestantes, católicos, existe uma disciplina chamada apologética. Alguém já viu isso aqui? Algum livro? Estudou alguma vez? O irmão desencarnado pode baixar o braço ali, obrigado. O que é a ideia da apologética? A apologética é uma disciplina da teologia que vai trabalhar os fundamentos de defesa de uma fé. Então, quando você, por exemplo, está fazendo um curso de teologia protestante, você vai estudar lá aquelas coisas que defendem a fé protestante, que mostram que o Espírito Santo existe, que mostram que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e uma série de coisas. É um pouco audacioso dizer isso, mas não existe apologética espírita. Nós não estamos preocupados com o embate com outras religiões. Até porque a gente vai ver que daqui a pouquinho, bem aqui na frente, uma questão de os espíritos, que o maior inimigo do espiritismo não é, nem nunca foi, nem nunca será nenhuma outra religião. A gente tem um outro inimigo. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Bom, acho que Kardec já deixou bem claro as coisas que devem ser evitadas no centro espírita. O que é a aplicação prática da gente para isso? Para a gente já começar a aplicar na vida nossa, entender esse cenário. Tem um texto da Dora Encontro, no livro Educação segundo o Espiritismo, que ela vai dizer que se o Espiritismo para nós representar apenas a frequência rotineira a um centro espírita, sem que haja memoriza isso, gente, engajamento existencial. É outra coisa que você fica sem saber se te comer ou passar no cabelo, né? Engajamento existencial. Então, a simples frequência a um grupo espírita, sem um engajamento existencial, é transformar a doutrina num formalismo. Ou seja, quando a gente vem para cá, o objetivo é que a gente aprenda ideias novas e sinta energias diferentes do que a gente tem e pensa no dia a dia. Quando a gente consegue
sentir energias diferentes e consegue começar a pensar ideias diferentes, a gente começa a ver a realidade de uma forma diferente. Então, quando vem o expositor aqui, ou qualquer outra pessoa, quando a Érica faz a prece, ou quando qualquer outra pessoa faz um estudo, o que a gente está dizendo, na verdade, é que aquela virtude que eu estou falando aqui, provavelmente nenhum de nós aqui tem ela desenvolvida totalmente. Então, às vezes, um aqui tem um pouco mais de domínio do orgulho, um outro ali tem um pouquinho menos de vaidade, a outra pessoa aqui é mais caridosa, e a gente meio que na média se equilibra. E nessa média, nós vamos aprendendo uns com os outros. Então, quando eu venho ao centro espírita, a proposta nossa é que não é porque eu participo pura e simplesmente de um grupo que eu estou garantindo o meu progresso espiritual. Isso já vai de encontro a muitas teologias que a gente conhece. Então, não é simplesmente fazer parte de um grupo. É preciso ter algum engajamento existencial. Ou seja, eu preciso me sentir motivado a fazer alguma coisa diferente do que eu sempre fiz. Faz sentido para vocês ou está muito doido? Algum sentido? Diga. À medida que vai adquirindo conhecimento, vai ficando mais fraterno, né? Então vai tendo uma mudança contínua. Então, depende. Sim. Espera-se que, à medida que a gente adquira mais conhecimento, a gente fique mais fraterno. Nem sempre é assim. Né? Por N motivos. Porque a gente já tem as nossas dificuldades mesmo. Tá tudo certo. A gente está no processo evolutivo. Mas, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, isso é importante, gente. Isso é muito importante. Existe um negócio que chama recurso. Quando algum de vocês, por exemplo, quebrou lá o pé da mesa da casa de vocês. Quem tem mesa de madeira aí em casa? Mesa de madeira. Pouca gente, hein? A maioria tem mesa daqueles de tubo com vidro em cima, é isso? Como é que é o nome daquele material lá? Alumínio? Quem é que tem mesa de alumínio em casa? Só para saber a quantidade. Você fala a base ou... Sei lá, qualquer coisa. Só porque eu falei que eu perguntei quem tinha mesa de madeira e quase ninguém levantou a mão. Fiquei curioso para saber que mesa vocês têm em casa. Madeira hoje está raro. Aquilo que embaixo não me faz. Exatamente. Se uma mesa de alumínio quebrar na casa de vocês, quem é que pega o serrote ali para consertar e dar uma ajeitada? Nossa. Um serrote. Quem é que pega um serrote para consertar uma mesa de alumínio? Uma mesa de madeira quebrou. Quem é que pega um ferro de solda para consertar? Nada a ver. Por que é nada a ver? Porque não é uma ferramenta para bater. A ferramenta, quem falou? Adequada. Quando nós enfrentamos as dificuldades da vida, a maioria de nós não tem as ferramentas adequadas para enfrentar o problema. Então, quando a gente é enganado, passado para trás, qual é a ferramenta que o mundo oferece para a gente? Vingança. Vingança. Vai lá e passa o rosto da pessoa no muro de chapisco. Não é isso? Vai lá e espanca a pessoa. Vai lá e faz o mesmo com ela, que é o processo da vingança. Não leva desaforo para trás. Não leva desaforo para casa. Não, né? Essa frase aí. Quem já ouviu isso aí quando era criança? Filho, filha, não leva desaforo para Criança casa. não, tem gente que até hoje usa essa frase como o chavão da vida dele. Não, e assim, a gente geralmente ouve isso na primeira infância lá, né? Desde quando a gente é novinho, alguém fala com a gente, não leva desaforo para casa. As ferramentas que a gente recebe nem sempre são ferramentas adequadas para a gente resolver os problemas que a gente enfrenta. E aí entra uma caixa de ferramenta, chamada doutrina espírita, que começa a te fornecer umas ferramentas diferentes. Então, por exemplo, a gente ouve aqui no ensinamento do Evangelho que se alguém te bater numa face, faz o quê?
Gente, significa que nós temos que pôr o rosto lá para a pessoa dar um tapa? Não, linguagem figurada. O ensinamento do Evangelho diz que a gente deve mostrar a capacidade de exibir um outro lado. Porque todo mundo, quando recebe um tapa na face direita, qual que é a reação? Do mesmo jeito, do mesmo lado. É a reação instintiva nossa. E aí vem a doutrina trazendo ferramentas diferentes e diz assim, olha, seja capaz de mostrar um lado diferente. A pessoa te agrediu? Agrediu. Às vezes fisicamente, às vezes moralmente, por palavras. Na maioria das vezes, hoje em dia, é óbvio que existem agressões físicas, é óbvio. Mas na maioria das vezes a agressão é pela palavra. Ou então pelo textão. Né? Vai ter textão sim. Pode ter, perfil é seu, os caras que você quiser. As indiretas, vai ter textão sim. Vamos cancelar essa pessoa. É isso que a gente aprende e vê na maioria dos casos. E a gente, às vezes, dentro da doutrina, começa a aprender que é possível fazer de forma diferente. É por isso, gente, e não é proposta de santidade, não. Nós nem fazemos ideia do que é isso. A gente só quer ser pessoas melhores do que quando nós encarnamos. E sair daqui da Terra com um saldo mais positivo do que quando viemos. Então, nesse cenário, gente, a casa espírita é, antes de tudo, ok, é um templo. A gente vem aqui, e aí principalmente no Brasil, né, o espiritismo cresceu e se desenvolveu como uma religião. Como fenômeno social, é uma religião. Eu sei que tem gente que gosta de discutir se o espiritismo é ou não religião, mas no Brasil ele se desenvolveu como religião. Não tem como discutir isso, porque é um fenômeno social. Tá? Claro! Doutrina não é a mesma coisa que religião. Interessante. Tá? Quando a gente fala de doutrina espírita, eu vou primeiro explicar a doutrina espírita, depois a gente abre um pouco o conceito. Quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando de um conjunto de ensinamentos. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de um processo específico que liga... não é a única interpretação, mas é um processo que liga a criatura a um criador. É um processo que no latim eles chamam de religare, tá? Que teria dado origem à palavra religião. Tem uns outros que dizem que a origem é relegere, no sentido de reler o texto. Mas a maioria dos estudiosos diz que a origem da palavra religião vem de religare, que é esse processo da criatura se religar ao Criador, através do reconhecimento da sua grandeza, através do reconhecimento da sua bondade, das suas virtudes, de um universo organizado. Doutrina espírita, Deus não é quem? É um princípio inteligente, causa primeira de todas as coisas. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Conceito totalmente novo na humanidade. Conceito totalmente novo. A gente nem se atenta para isso. Até então, em uma religião mais tradicional, uma religião pagã, a gente tinha uma proposta de trazer a ideia de Deus como um princípio organizador. E não alguém que fica dando favores ou castigando pessoas. Muda o paradigma. A gente nem percebe isso na doutrina. Lembra que Herculano falou? Se a gente abraçasse os postulados espíritas, talvez se transformaria o mundo de uma forma diferente. Deus não é o mesmo. Né? Deus não é quem, não é alguém. Deus é um princípio organizador de tudo. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, ela tem um aspecto religioso inegável, principalmente no Brasil, mas ela não é assim em todos os lugares do mundo. Mas aqui é pacífico, tá, gente? Se desenvolveu como uma religião, o Emmanuel vai trabalhar o tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. É religião porque não se liga a Deus, tem um aspecto filosófico porque busca questionar os princípios existenciais em que nós estamos inseridos, e é ciência porque também é possível experimentar. Então hoje a gente tem uma série de pesquisas, sei que vocês estão de saco cheio de ouvir eu falar isso, mas por exemplo, a gente tem livros hoje como o professor Alexander Moreira Almeida, Ciência da Vida Após a Morte, já trouxe uns textos sobre ele aqui, que vai trabalhar de forma sistemática, dentro de um aspecto filosófico e científico,
a importância dos experimentos mediúnicos, das experiências de quase morte, das experiências de fora de corpo, out of body experience, e das memórias de vida passadas. São coisas que se pode estudar. Você tem fenômenos impressionantes e fenômenos com um pouco menos de notoriedade, vai assim, talvez menos robusto do ponto de vista de comprovação, né? Mas menos notórios e menos assim, tem coisa que bate muito. Você vai fazer uma pesquisa sobre reencarnação. 90% que a criança fala bate. Você vai ter alguns casos que 10% bate. E tá tudo certo. Porque o objeto de estudo é a consciência. E a consciência é um objeto de estudo diferente das ciências naturais tradicionais. Está tudo certo. Então, o movimento espírita, a casa espírita, ela é, antes de tudo, o centro dessa doutrina. E ele é um templo, sim, porque a gente vem para entrar em contato com essas energias melhores, a gente vem para entrar em contato com a nossa própria essência, e em contato com essa essência, reconhecer a grandeza do Criador, e a gente fala de Deus aqui, que é um princípio organizador do universo. Então, aqui também é templo. Só que, além de templo, aqui não é um lugar para a gente ouvir dogma e aplicar de forma calada. É, antes de tudo, uma escola, mas uma escola no sentido bom, onde a gente vem para aprender alguma coisa. Então, além do Espiritismo, pulou o slide, além do Espiritismo, além da Casa Espírita ser templo, ela também é uma escola. Só que tem hora que a gente está meio perrengue, está meio derrubado, as energias baixas. Poxa, eu acho que eu vou ali tomar vou lá no Augusto hoje para tomar um passe. Pegar uma aguinha fluidificada, levar, colocar no meu filtro. Tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouco menor, tem as pessoas que têm sensibilidade um pouco maior e está tudo certo. Então, quando eu venho para poder recuperar minhas energias, para conseguir ser socorrido em momentos difíceis, essa casa espírita oferece a sua faceta de hospital. Porque a gente vem aqui para ser tratado, para receber energias, para ser cuidado. E que nós não podemos esquecer que, além de tempo, que é um lugar de adoração, sim, lei de adoração, inclusive, uma das leis, está lá no Livro dos Espíritos, é escola, lugar que eu venho para aprender coisa nova, é um hospital, lugar que eu venho para poder receber boas energias, mas também é um lugar para eu ouvir e experimentar coisas novas, do mesmo jeito que é uma oficina. Então, na oficina, eu vou ter um monte de ferramenta, lá na oficina, e eu vou começar a consertar algumas coisas. Às vezes, eu começo a consertar as coisas na minha vida com orientação. Uma mensagem espiritual, vem uma obra espírita que fala comigo que eu posso agir de um outro jeito. E aí, quem encarnou aqui um pouquinho mais de tempo, acho que a gente tem uns irmãos aqui acima de 30 anos, não tem? Tem, não tem? Uns irmãos acima de 30 anos que encarnou? Quer ver aqui, ó? Vamos descobrir a idade do povo agora. Eu vi no YouTube, tá? Eu não lembro disso não. Quem aqui lembra do Instituto Universal Brasileiro? Opa! Lembra dos cursos que tinha? Pagava os cursos, vinha lá as apostilas, umas revistinhas, você lia as revistinhas, e gente, tinha gente que consertava televisão, tem gente que consertava rádio, o que mais? Tinha curso de outras coisas lá que eu não lembro. Mas vinha as revistinhas, vinha os livrinhos, a gente lia aquilo e aplicava. É muito diferente quando a gente fala de uma oficina psíquica. Leio ali um texto do André Luiz, leio ali estou lendo Home em Mim. Estou vendo lá um general que era arrogante pra caramba, já estava cansado já das brigas, era vitorioso, mas já estava de saco cheio, vencia uma guerra, vinha outra, vencia uma guerra, vinha outra, vencia uma guerra, vinha outra. E aí ele fala assim, cansei desse negócio. Ele presencia a crucificação de Jesus e o julgamento mais injusto do universo, da Terra, e aquilo incomoda ele, porque apesar de tudo era um romano afeiçoado às leis do direito romano, tinha regra.
Não se esqueçam, gente. Jesus foi condenado sem ter cometido nenhum crime segundo o direito romano. Nada. Pilatos foi e falou assim, ó, não vejo nada, não vejo problema nesse homem não, gente. Vocês estão querendo matar ele de qualquer jeito aí, mas não fez nada, não tem crime. Né? Hoje seria nula pena, nulo crime sine lege, né? Não tem como você apenar alguém sem uma lei que diga que aquilo que a pessoa faz está errado. Mas Jesus foi o julgamento mais horrível da história. E aí, a partir do momento que a gente lê aquilo, ou qualquer outra obra, a gente pega aquele conhecimento e fala, isso aqui dá para eu resolver e aplicar no problema que eu estou enfrentando. Naquela dificuldade que eu não consigo superar lá. Eu não sei, tá, gente? Talvez não aconteça com vocês. Mas eu já ouvi falar de alguns países no mundo que as pessoas têm muito problema com parente. Já aconteceu com vocês alguma vez? Não, aqui isso é tão Não. distante. Não, né? E aí o que acontece? Você já não sabe mais o que você faz com parente. Difícil. Já tentou contornar, foi pra lá, foi pra cá e tentou ver o que resolve, o que não resolve. Mas você precisa de uma ideia nova para conseguir fazer uma coisa diferente. E aí você pega um texto lá do Emmanuel, do André Luiz, um texto do Chico, qualquer uma das psicografias, fala assim, olha, pode ser que essa pessoa complicada que está no seu caminho, né, parente, uma praga na vida da gente, não Chico fala isso, não, mentira. Pode ser que essa pessoa, você tem dificuldade, você tenta resolver e não consegue. Pode ser, se vocês estão investindo para não serem mais orgulhosos, se vocês estão investindo para não serem mais vaidosos, se vocês estão se esforçando para ser uma pessoa melhor, pode ser que esse problema não seja dessa existência. Pode ser que vocês tragam problemas. Pode ser, gente. Pode ser. A doutrina é clara. Não é porque eu tenho problema com alguém que é de vida passada, não. Se eu tenho problema com alguém e não consigo contornar pelos meios tradicionais de relacionamento, pode ser que a causa desse problema esteja numa vida pregressa. É exceção, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo deixa isso claro. A maioria dos nossos problemas que nós enfrentamos decorrem dos problemas que nós temos com a nossa personalidade. É porque a gente ainda é muito orgulhoso, é porque a gente ainda é muito vaidoso, é porque a gente ainda é muito egoísta. E aí, se eu não consigo encontrar as causas na vida presente, pode ser que a origem dos problemas seja uma vida passada. Olha o Espiritismo dando um recurso novo para a gente enfrentar uma situação. Isso não quer dizer, gente, que nós temos que tolerar tudo que as pessoas façam conosco, não. Não é isso. A ideia é que a gente... isso é bem legal, tá? A gente vive numa sociedade em que as pessoas buscam o tempo inteiro justificar as ações dos outros, tá? E isso não é legal. O que nós precisamos, e as teorias trazem, é a ideia de que nós podemos explicar alguns conhecimentos. Então, quando a pessoa faz alguma coisa, e eu olho, por exemplo, para a vida da pessoa, eu falo assim, nossa, a pessoa teve uma vida, uma infância horrorosa. Isso explica como a pessoa está se comportando. Então, por exemplo, uma criança que apanhou muito, que sofreu muito, explica que ela seja uma pessoa mais agressiva hoje? O que vocês acham? De acordo com a psicologia. Boa. Enfim, vai. Psicologia, filosofia, psicologia, as psicologias, psicanálise, enfim, um monte de coisa. Mas é uma boa. Mas faz sentido. A gente vê na prática que tem algum sentido, né? Assim, as pessoas que passam por uma infância muito difícil podem apresentar alguns problemas. Explica a pessoa ser uma pessoa difícil? Explica. Mas justifica? Essa é a pergunta. Explicar é diferente de justificar. O fato da pessoa ter passado por experiências terríveis não justifica, ou seja, torna justo que ela desconte isso na sociedade atual. Percebe que a diferença entre explicar e justificar? Quando a gente explica alguma coisa, fica mais fácil de enfrentar, talvez? Talvez sim, porque a gente não vai lá e toma raiva da pessoa. Explica. Mas nada disso justifica a conduta. É por isso que nós estamos nesse processo moral. Faz sentido, gente? Ou está muito doido? Certeza. Boa. E aí, nesse cenário,
Quando a gente fala que a casa espírita é um hospital, é uma escola, é um templo, eu trouxe um trechinho de uma palestra aqui do Divaldo Franco, uma palestra de 98, lá na Casa de Oração Bezerra de Menezes. Ele vai dizer que a Terra, e especificamente a casa espírita, é um hospital-escola para os que sofrem. É templo de reconhecimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam a comunhão entre homem e Deus. Vocês lembram que a gente estava falando? É um lugar que eu venho para ser atendido, mas eu também aprendo aqui, porque a gente entende que aprendendo, a gente entende melhor o mundo e começa a sofrer menos. Contrário do que a filosofia fenomenológica existencial vai dizer. Porque a gente pega pensadores lá como Schopenhauer e alguns outros, vão dizer que a pessoa inteligente sofre demais. A pessoa que reconhece a verdade, essa pessoa sofre igual cachorro abandonado na rua. É o contrário. A pessoa que conhece a verdade, ela amplia as virtudes para lidar com a realidade. Ela não se acomoda na condição de, meu Deus, o mundo realmente é uma porcaria. Ó céus, ó vida, ó azar. Essa aqui só o pessoal mais antigo também sabe o que eu estou falando. Ó céus, ó vida, ó azar. Tinha um desenho animado, lá no século passado, tá, gente? Um desenho animado, tinha uma hienazinha, e tudo para ela era céus, ó vida, ó azar. Alguns de vocês lembram, alguns tiveram coragem de confessar, outros não. O nome dele era Hard. O nome dele era Hard, exatamente. Não à toa, né? Tira o Y ali, fica Hard, difícil, né? Muito bom. E aí vai dizer também, o Divaldo lembra, que é um lugar de transformação moral do indivíduo. A gente vem aqui para se transformar. 100% de transformação no primeiro dia que você entra na casa espírita? Nossa. Vamos lá, quem tem mais de 20 anos aí que conhece a doutrina? Levanta a mão para eu saber. Boa! Quantos por cento a gente melhorou aí? 90? 80? É assim na prática? Transforma de uma hora para outra? Gente, nós somos espíritos milenares. Para conseguir fazer virar uma chavinha e deixar de comportar de uma maneira ruim como comportava antes, passa pela dificuldade. Aí, nossa, agora eu tenho que fazer diferente. Se eu fizer isso aqui que eu sempre fiz, se eu passar o rosto do meu vizinho no muito chapisco, como eu sempre faço, eu estou inadequado com o que eu acredito. E aí, depois da 95ª vez que eu passei o rosto do meu vizinho no muito chapisco, com raiva, eu consigo não fazer. Vou continuar sentindo raiva? Vou. Mas eu já consigo não passar, porque não está adequado hoje com a minha moral. Moral, ética, prática, né? Então, é um lugar de transformação, mas não é de uma transformação que dá saltos. Não é uma transformação que muda tudo de uma hora para outra. É um processo de transformação moral, onde a gente vai no núcleo do problema para poder arrancar esse problema. A gente sai da superfície. É uma verdadeira homeopatia. É uma verdadeira homeopatia. As dificuldades... tá legal, eu nunca tinha pensado nisso não. Dá para fazer uma analogia aqui. A evolução normal é homeopática. Quando você fala que vai no cerne... No núcleo, né? No cerne. A homeopatia, ela faz homeopatia o quê? faz Ela isso. em doses, né? Doses pequenas, que a gente chama até de doses homeopáticas. Porque ela vai no cerne, então ela prolonga mais, porque ela vai no foco. Isso. E aí o que acontece? Vem as dificuldades da vida. E às vezes a vida é alopatia. Então no dia a dia a gente vai nas gotinhas, vem uma situação difícil e fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí vem gente de todo lado para te ajudar. Se você está sintonizado, aparece espírito de tudo quanto há. Espírito bacana, para te dar boas intuições, você tomar as decisões como se fosse você agindo. Lembrando, né, gente, livro dos espíritos. Como é que sabe quando é meu pensamento e quando é a intuição dos espíritos? Eles respondem. Normalmente, os teus pensamentos são mais rápidos. E a intuição dos espíritos demora um pouquinho mais no teu cérebro. Porém, não faz sentido nenhum você saber isso. Porque, no final de contas, quem decide é quem? A gente, você.
Faz pouca diferença. Tá? Isso é muito legal. Por que a casa espírita é oficina, gente? Por que a gente está aqui? Qual que é essa ideia doida de oficina? É um lugar onde a gente treina as virtudes básicas. Como diria Paulo, permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor. É esquisita aquela tradução ali, não tá não? Paulo não fala, permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor? Qual que é o sentido da palavra amor dentro do Espiritismo, tal qual entendia Jesus? Dá uma misturada aqui nas questões do Livro dos Espíritos, né, de propósito. Mais uma vez, para a doutrina espírita, amor não é aquele sentimento de você ficar fazendo coraçãozinho no espelho quando você toma banho. Aquilo é beleza, pode fazer, não tem problema não. Mas amor para a doutrina espírita não é eros, filos, ágape. Não é aquela parangolé lá dos gregos. A ideia do amor na doutrina espírita é o que nós conhecemos por caridade. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 625, qual é o sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Benevolência, ter boa vontade para com as pessoas. Indulgência, pegar leve com os defeitos dos outros. E perdoar as ofensas. Perdão é um processo interno. Então, lembrando, vocês podem perdoar alguém que pisou na bola com vocês, mas isso não quer dizer que vocês vão emprestar o cartão de crédito outra vez, não. Nem emprestar o coração, nem emprestar a casa, nem emprestar o carro. Significa não ficar com rancor, não pagar na mesma moeda. E aí, quando a gente fala de benevolência, indulgência e perdão, nós estamos falando de caridade. E caridade dentro do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, em oposição a fora da igreja não há salvação, é simplesmente dizer que é possível ser benevolente com todos, indulgente para com as faltas alheias e perdoar as ofensas. É por isso que é possível, dentro do cristianismo, explicado pelo Espiritismo, amar até os inimigos. Porque o inimigo você não precisa gostar dele. Você só precisa amar. Ficou mais claro? Então vamos lá. Eu não preciso gostar do meu inimigo, gente. Eu não vou gostar. Está lá no Evangelho com o Espiritismo. Eu não vou sentir afeição por alguém que me sacaneou. Não é isso. A ideia aqui do conceito espírita é eu ser benevolente, ter alguma boa vontade para ouvir a pessoa, pegar leve com as imperfeições dele, porque eu também tenho imperfeições, e decidir seguir adiante, apesar do que a pessoa fez. Dá para fazer isso com o inimigo? Ninguém está falando que é fácil, mas é possível. É possível ser benevolente com o inimigo? É possível ser indulgente? É possível perdoar? É possível. Dá para gostar do inimigo? Sentir amor e ternura pelo inimigo? Não, aí é complicado. Pode ser. Lá na frente. Lá na frente. É um entendimento mais avançado. É por isso que o Espiritismo é prático. Vocês conseguiram entender mais ou menos a lógica? Que não precisa gostar, só precisa amar? Porque amar é atitude concreta, não passa pelo sentimento. Foi? Ou vocês vão me tocar daqui? Posso continuar o estudo sem apanhar? Beleza. E aí o que acontece? No terceiro estágio, gente, o centro espírita é o abençoado oficina de trabalho, porque a gente se empenha em servir, neutralizando o grande mal da personalidade. É a partir do comportamento voltado unicamente para os interesses pessoais, que a maioria de nós vive, que a gente acaba esbarrando na inconsequência, na desonestidade, no vício, na agressividade e tudo mais que acaba comprometendo a nossa evolução. E aí, qual que é o cenário legal para a gente poder memorizar essas questões que a gente está discutindo aqui? Quando a gente vem na casa espírita, nós estamos buscando basicamente 3 coisas, e essa deve ser a função de qualquer casa espírita. Em primeiro lugar, uma casa espírita, como nos ensina Joana de Ângeles, ela deve espiritizar as pessoas. Ou seja, uma casa espírita deve servir para espiritizar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
ela também deve ter por foco qualificar as pessoas que estão vindo aqui. E não adianta espiritizar e qualificar se a gente não se torna mais humano. Então, uma casa espírita deve espiritizar, qualificar e humanizar. Vocês lembram que no início da conversa nossa, nós falamos que o espiritismo tinha um inimigo? Quem lembra? Sim. Quem lembra aí? Levanta a mão para eu saber. A gente chegou à conclusão que o inimigo do espiritismo é o catolicismo, porque os padres, alguns não gostam do espiritismo, não é isso? Não. Não? Então são os protestantes, nossos irmãos evangélicos, porque os pastores lá falam que a gente está com Satanás. Então o inimigo do espiritismo é o protestantismo, é isso? Você falou que nenhum inimigo era religião, era outra coisa. Olha só que interessante. Engana-se quem acha que o maior inimigo do espiritismo é qualquer outra religião ou qualquer coisa do tipo. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, ele condensa essa resposta da seguinte forma: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Uma pergunta que é bem interessante. Vocês lembram que no início ele comentou ali com a gente que o processo de evolução é simplesmente despertar essa luz nossa, despertar essa consciência, né? Só que o espiritismo tem alguma coisa muito legal para oferecer para a humanidade. E essa coisa que o espiritismo tem de oferecer para o progresso da humanidade é destruir o materialismo, que é uma das chagas. Quem sabe o que é chagas aqui, gente? Feridas. Feridas, que é as feridas bem feias. Pus. Aquela mesmo que vocês estão pensando aí. O materialismo é uma das maiores chagas da humanidade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E é bem legal, e aqui eu não vou entrar nos motivos pelos quais as pessoas fazem isso, embora a gente saiba muito desses motivos: manipulação, domínio, ter as pessoas sob controle. Um dos pontos principais que muitas pessoas às vezes fazem questão de deixar na dúvida é permanecer a dúvida na vida futura. Deixando a vida futura de estar velado pela dúvida, ou seja, quando a gente combate o materialismo, mostra que o materialismo tem suas limitações, mostra que existem evidências muito seguras da prova mediúnica, existem evidências seguras da experiência fora de corpo, existem evidências seguras com provas de reencarnação. Se a gente mostra que, do ponto de vista psicológico, filosófico, a ideia do materialismo é uma bravata, né? Em momento nenhum o materialismo venceu as ideias espiritualistas ou dualistas, vai defender um pouquinho do discurso. A gente consegue, nesse cenário, fazer com que o ser humano perceba melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E não se trata de um futuro que vai acabar ali com seus 70, 80, 90 anos. Vai ser um futuro muito maior, com inúmeras consequências negativas em caso de erro e positivas em caso de acerto. Porque se a gente erra e se compromete e engana as pessoas e leva pela mentira, nós vamos receber a energia condizente com isso, pelos relacionamentos. Mas se a gente é leal, se a gente é sincero, se a gente é devotado, se a gente é engajado, se a gente se esforça para ajudar as pessoas, a gente colhe, então, os bônus disso. Que é a amizade e o carinho, tanto de pessoas que estão dentro do corpo físico, quanto aqueles que estão fora do corpo físico, desencarnados. E é esse o foco. Quando a gente fala que um dos objetivos da casa espírita é espiritizar, é a gente conseguir levar um discurso sólido para as pessoas,
para que elas... Gente, nós não podemos crer em reencarnação, não. Nós não podemos crer na imortalidade da alma, não. Nós precisamos ter certeza. Certeza. Tranquilidade para poder discutir isso. Embora a gente não vá fazer nenhum embate, falamos no início, a gente não vai fazer apologética espírita, mas nós estamos tranquilos na certeza da imortalidade da alma e da vida futura. A gente não acredita. A gente busca e planta e discute e traz argumentos para a gente ter certeza. Por fim, gente, também é importante qualificar. Por quê? O Divaldo até fala de maneira bem legal nessa mesma palestra que eu citei para vocês, que muita gente confunde qualificação com erudição. Qualificar aqui, gente, não é estudar e acumular um monte de conhecimento, não. Isso é outra coisa, isso é erudição. E ok, tem espíritos que são eruditos e está tudo certo. É patrimônio daquele espírito, é uma coisa que ele conquistou. Mas quando a gente fala de qualificação aqui, é a gente saber usar aquelas ferramentas que a gente vai precisar para poder consertar as coisas da vida da gente. Então, quando a gente fala de qualificação, se eu for ser marceneiro, como é que eu me qualifico em termos de ferramenta? Se eu for marceneiro, preciso aprender a usar um martelo? Preciso aprender a usar um prego? Precisa. Eu preciso saber usar um serrote, se for marceneiro? Preciso. Se eu fosse serralheiro, eu preciso ter lá a solda para poder juntar lá os... Ih, não tem nada não fui um exemplo ruim, não tem nada de serralheiro. Boas barras de ferro. Me ajuda aí, barra de ferro. Precisa ter uma cegueta lá para poder serrar os ferros menor? Precisa. Solda. Precisa saber mexer com solda. Qualificar é aprender a usar ferramentas para consertar as coisas que eu preciso. Em família, eu preciso usar a ferramenta do perdão? Muito. Falaram aqui na frente. Eu preciso usar a ferramenta da fraternidade? Preciso usar a ferramenta da escuta? Sim. Todas ao mesmo tempo, o tempo inteiro? Não. Mas eu vou precisar adequar de acordo com o problema que eu estou enfrentando. Se espiritizar e a gente plantar essa certeza, qualificar aqui é um processo de aprender a usar essas ferramentas que nós estamos discutindo aqui. Ferramentas morais. Lembrando, gente, se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se você for no Livro dos Espíritos, você não vai achar nem no português nem no francês a palavra ética. Porque o foco não é a filosofia moral, é a prática moral. Então, moral você vai achar, muitas vezes, tanto no português quanto no francês. Porque é qualificar para a ação prática. Não é intelectualizar apenas. Se o espírito tem a facilidade de se intelectualizar, cara, perfeito, é a virtude sua. Mas você vai ter que aprender a compartilhar esses conhecimentos de uma maneira simples para as outras pessoas. Porque senão você não está ajudando na qualificação dessas pessoas. E aí, claro, né? Na seara espírita, a gente já evita o aventureirismo. Palavra até difícil de falar. Ô Érica, se eu chegar aqui, conheci o espiritismo hoje, rola de eu entrar para a reunião mediúnica, você é médium? Não? Por quê? Você é ruim? Não é ruim, não? Eu sempre achei você meio ruimzinho, viu, Érica? Sempre achei. Se eu vier aqui, você não vai deixar eu entrar na reunião mediúnica? Por que não? Tem que ter boa vontade? Não, só boa vontade, né? Só boa vontade não passa. Só boa vontade não resolve. Eu preciso entender o fenômeno mediúnico, entender as nuances, entender o que pode me influenciar. E aí, assim que eu tiver entendido esse processo, a espiritualidade vai falar, beleza, vem somar com a gente. Do mesmo jeito que eu não vou pegar a solda lá, soldar de acordo com a minha cabeça, eu preciso entender como é que é o processo. Do ponto de vista mediúnico é a mesma coisa. Atendimento fraterno. Eu quero atender as pessoas. Aí chega alguém no atendimento fraterno e fala assim, estou com vontade de espancar meu tio. Se você espancava mesmo. Imagina a qualidade desse atendimento fraterno, como é que vai ser?
Cheio de obsessão. A pessoa vai ter que aprender a ouvir, aprender a dar resposta segundo a doutrina, porque o foco não é dar opinião pessoal no atendimento fraterno. O foco é a gente conseguir dizer para a pessoa o que a doutrina recomenda naquele caso. E aí você precisa saber, dentro da doutrina, qual é a melhor saída para aquele cenário. Então, em lugar nenhum da vida, o aventureirismo é positivo. E aí, claro, gente, esse aqui talvez seja um dos pontos... é um triângulo, os três são importantes. Espiritizar é importante, qualificar é importante. Mas, antes de tudo, a gente precisa humanizar. Entender que todos nós, independente da função que a gente assume, no Espiritismo não existe cargo, existe encargo. No Espiritismo não existe destaque, no Espiritismo não existe celebridade. No Espiritismo não existe pessoas muito importantes, não existe dono do centro, não existe super médium, nem a pessoa mais formidável do século. Tá bom, vai. Tem umas pessoas igual o Chico Xavier que deixa a gente meio constrangido. 450 livros, estudou até a 4ª série, mas é um cara que é missionário. São outros 500, e aí a gente pode conversar sobre o Chico numa outra oportunidade. Mas a ideia aqui é que a maioria de nós somos companheiros de barco. Estamos navegando no mesmo barco. Estamos nos compensando em termos de virtudes e pontos de melhoria. A maioria de nós tem mais ou menos as mesmas qualidades, mais ou menos os mesmos pontos a melhorar. E o mais bonito de tudo é que Deus socorre a alma pela própria alma, socorre o ser humano pelo próprio ser humano. Então, a virtude que eu tenho, às vezes ele não tem. E a que ele não tem, eu tenho. E a gente, nesse processo, vai aprendendo um com o outro. Perfeição cabe aos espíritos de luz, né, Luiz? A perfeição, olha que legal, exatamente, a perfeição cabe aos espíritos de luz, não aos trabalhadores da casa. A gente, quem é trabalhador tem suas virtudes, como qualquer um de nós, e tem os seus pontos de melhoria, como qualquer um de nós. O que a gente procura na casa espírita é humanizar isso. Lembra quando você falou do dogma? Eu lembrei de hierarquia, né? Uma coisa maravilhosa no Espiritismo, não existe hierarquia. Existe ordem, né? Necessariamente alguém precisa ser o responsável pelo passe. Alguém precisa ser, até porque filho feio não tem pai, né? Ninguém vai no cartório registrar, não é isso? Então, precisa ter responsáveis pelas tarefas. Mas não existe super-herói dentro da doutrina espírita, pelo menos no conceito, né, mais geral que a gente tem. E aí é bem importante que o Espiritismo seja visto com essa proposta de humanização. Somos colegas evolutivos, estamos nos ajudando uns aos outros nas dificuldades. E a simplicidade faz um papel muito importante nesse contexto. Bom, não é à toa que o Espírito de Verdade, né, tem uma discussão boa sobre quem seria o Espírito de Verdade, né, seria João Batista, Jesus, a Pleide de Espíritos, é uma discussão boa. Mas, lá em Paris, 1860, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, vai alertar para a gente duas coisas importantes. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Mas depois que amou, se instrui, qualifica. Vai estudar para você entender melhor a realidade. Então, amar e sair gostando de todo mundo? Vocês já aprenderam aqui que... Não. Amar e sair gostando de todo mundo, gente? Não. Gostando. Totalmente afetuoso com todo mundo. Isso é amar no sentido espírita? O que a gente viu aqui? Que amar é caridade. Caridade é o quê? Benevolência, indulgência e perdão. São três coisas que a gente consegue se esforçar e fazer até com o inimigo. Mas a gente aprende a ter compaixão. Beleza, está tudo certo, sem problemas. A compaixão, de certa forma, é um processo ligado à indulgência. Ou seja, eu tenho uma certa compaixão com a pessoa porque eu poderia estar no lugar dele. Repito, gente, isso não significa aceitar tudo. Existem coisas que vão contra os nossos valores. Mas é pegar leve na hora do julgamento. Dá uma segunda chance, ouvir a pessoa. Às vezes você dá uma segunda chance, às vezes seguir adiante. Lembra que o Espiritismo não tem receita de bolo? É a aplicação do princípio no caso concreto.
E aí, é por isso que os Espíritos orientam primeiro a gente a amar, ou nesse processo, né? Conhecer a casa espírita, primeiro ama. Ou seja, primeiro seja benevolente, primeiro seja indulgente, primeiro perdoe, por tanto que você conseguir. Depois se instrui. Para que a gente instrui depois de amar? Para a gente poder amar melhor. Então, círculo virtuoso. Eu sou benevolente, sou indulgente, sou perdão, um pouquinho. Aí eu me instruo. Dá para fazer nesse caso. Melhora o processo. Aí eu começo a amar melhor. Outras pessoas que eu não conseguia, agora eu consigo. Estudo mais para entender um pouco mais, me qualifico, consigo amar melhor. Tranquilo, ciclo? E aí, gente, para a gente poder encerrar essa conversa de hoje, pelo menos no plano físico, no capítulo 39 do livro do Candário de Luz, o nosso querido, esse livro do Candário de Luz é um monte de espírito lá, comunicando pelo Chico, mas existência do Emmanuel. E ele vai falar lá no Candário de Luz que isso é bonito, gente. Isso é bonito. Eu vou falar uma coisa aqui da minha experiência pessoal. É tão legal quando a gente lembra como que o Augusto César Neto começou, a portinha ali, né? Metade ali, as lajes recém-batidas com escora de madeira. O centro de espiritismo evangélico, lembra, gente? Nós somos evangélicos, vocês lembram, né? Estamos lembrando que estuda o evangelho? Então, a próxima vez que alguém perguntar se vocês são evangélicos, pode responder que sim, tá, gente? Com tranquilidade. Estudar o evangelho. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, por mais simples que seja, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Não importa a função. Qualquer tarefinha que você estiver fazendo, e até a palavra tarefinha é uma palavra meio pejorativa, não importa o que você faça. Naquele momento você está investindo de um encargo divino. O estímulo, o impulso de conhecer, iluminar, contribuir, criar, auxiliar, uma organização desses moldes nos permite, procede invariavelmente de algum ato de amor que o nosso espírito, muitas vezes, deixou à distância no pretérito escuro. A oportunidade de trabalho que a gente tem hoje, muito provavelmente é uma oportunidade que a gente deixou lá atrás, mas ficou lá atrás. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. E ele finaliza. O centro espírita é uma escola onde podemos, olha que legal, aprender e também ensinar. Plantar o bem e recolher-lhe as graças. Aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, lembrando, gente, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente está abrindo um mini centro espírita na casa da gente. Uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos, raios legais, desse ato de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que estão ao nosso redor, ainda que não desejem, caminham sem perceber por uma vida melhor. Quando a gente começa a entender melhor esse cenário, que a gente vai buscar na casa espírita, vai aprender, as pessoas que estão ao nosso redor começam a melhorar também, ainda que eles nem saibam disso. Então, gente, muito obrigado por ninguém ter dormido, vocês são muito gentis. Que Jesus abençoe as nossas vidas sempre, que a gente possa continuar aprendendo, inclusive aqui em uma casa espírita. Beleza? É isso. Faz a prece, por gentileza. Faz. Vamos nesse momento, quem se sentir confortável, fechar os olhos, procurar sentir as energias e vibrações desse ambiente, e agradecendo ao nosso querido Augusto César Neto,
pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em um grupo físico, mas antes de tudo em um grupo espiritual. Nós rogamos a Deus e ao Mestre Jesus as possibilidades de trabalho evolutivo. Senhor, nós sabemos das nossas muitas limitações, mas sabemos também que temos grandes potencialidades. E nos colocamos, Senhor, dia a dia, na condição de usar todas as nossas potencialidades para que o Teu amor infinito se reflita em nós. Nós sabemos que há muitos pontos de melhoria, mas que esses pontos fortes possam ser usados por Ti, Senhor, de maneira poderosa na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nos servem. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui hoje procurando melhora, alguns dentro, outros fora de um corpo físico, mas todos voltados o tempo inteiro para o crescimento, para a melhoria, para o aprendizado. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, que assim seja.